Olá, eu me chamo Stephanie Dardengo e eu sou aluna do curso de licenciatura em Física do Instituto Federal Campus São Paulo. A minha orientadora é a professora doutora Suelen Barros e nesse projeto a gente visou investigar as medidas de seção de choque de produção de raio-x por impacto de elétrons. Essa pesquisa ela foi realizada em colaboração com o acelerador do Microtron, que fica no Instituto de Física da USP. E falando um pouco melhor sobre a motivação do trabalho, no geral, ter o conhecimento das seções de choque de ionização, que nesse caso a gente obtém pela produção de raio-x, é muito importante para compreender como ocorrem as interações, as colisões no geral de partículas como os elétrons com o átomo como um todo. E também a gente tem diversas áreas de aplicação, como por exemplo a física médica, que está mais focada nesse caso em entender como que funciona a interação da radiação com a matéria, e áreas também como, por exemplo, a astrofísica. Apesar dessa área ter começado a ser investigada no século passado, nós temos muitas limitações com relação aos dados existentes até hoje. Por exemplo, nós não temos dados com relação a todos os átomos, e também, se você considerar os que a gente tem, no geral, você tem medidas que são de seção de choque de produção dos raios-x da camada K. Você não costuma ter para as outras camadas. Além dessa escassez de dados, alguns outros problemas que mostram que a gente precisa fazer mais investigações é que esses experimentos possuem um erro que vão de 10 a cerca de 20%. Além de você observar uma discrepância nos dados experimentais, que entre diferentes grupos e para os mesmos átomos você não tem dados compatíveis. E, bom, como que a gente obtém essa medida? Quando partículas com energia o suficiente para ionizar os átomos colidem com esses átomos, você vai ter que essas partículas vão arrancar os elétrons, deixando o átomo num estado instável. Então, quando os elétrons das camadas mais externas ocuparem essa vacância que foi deixada, você vai ter uma emissão de um raio-x característico. Esse raio-x característico forma o espectro característico desse átomo. Bom, a partir de alguns parâmetros que a gente consegue obter no experimento e também no espectro, como, por exemplo, a gente obtém a área desse raio-x característico, junto com parâmetros como, por exemplo, a espessura do alvo e o número de elétrons incidentes, a gente consegue estimar qual que é a seção de choque de produção de raio-x. Bom, nesse trabalho, nós estamos investigando as seções de choque de produção de raio-x K-alfa e K-beta dos elementos cobre e paládio. Desde das faixas de energia que vão do limiar de ionização, que começa ali mais ou menos em 9 a 10 keV, até 100 keV. O trabalho ele foi essencialmente dividido em duas partes, sendo que a primeira parte envolveu a calibração de energia, resolução e eficiência dos detectores que foram utilizados nesse procedimento. Para isso, a gente pegou o espectro característico de fontes radioativas, a gente utilizou picos de raio-x e gama para isso, e a gente analisou esses dados com software matemática. Foram utilizadas funções como, por exemplo, a gaussiana para estimar os parâmetros desses picos, e também a gente aplicou métodos estatísticos para verificar a qualidade desses ajustes. As seções de choque do cobre e do paládio, elas estão sendo analisadas, e os parâmetros que estão sendo investigados no momento são as áreas desses picos, e esses dados eles vão ser apresentados em congressos de iniciação científica, como por exemplo o do Instituto Federal Campus São Paulo, que é o ICPOG, e também no simpósio de iniciação científica da USP. De maneira geral, gostaria de agradecer à professora Suelen por ter tido bastante paciência comigo e por ter me apresentado essa área que é muito legal. É isso, obrigada.